A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com você, meu irmão, minha irmã. Que as doces, poderosas e abençoadoras mãos do nosso Senhor Jesus Cristo estejam estendidas sobre a sua vida. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à campanha de 70 dias de oração aqui da Igreja Batista Sinai, pelos seus 70 anos de existência, fundação dessa agência de Deus aqui na Terra, instalada aqui no bairro do Barbalho, uma agência de Deus para propagar o evangelho dele. E comemorando os 70 anos de existência, a igreja iniciou essa campanha de 70 dias de oração. Com objetivos diversos, como os irmãos já sabem, nós estamos nessa campanha já há 52 dias, né? Completando hoje, e nós estamos nesse propósito firme de orarmos pela nossa igreja, pelos eventos da nossa igreja, pelas obras de estruturação da nossa igreja e também pela Assembleia, a 100ª Assembleia da Convenção Batista, Batista Baiana, que vai acontecer, né, aqui nas dependências da Igreja Batista Sinai. Que você seja ricamente abençoado. Hoje nós temos, dentro desses temas, um tema muito importante. No tema global, nós temos o tema geral é reconciliar a ovelha perdida, como tema geral, reconciliar a ovelha perdida. E para hoje, nós vamos tratar um pouquinho sobre o ensino verdadeiro da palavra. Ensino verdadeiro da palavra. O tema já deixa uma pergunta no ar, né? Se tem um ensino verdadeiro, é porque, com certeza, tem também um ensino falso da palavra. O texto básico que nós vai nortear a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, é Colossenses 1, 26 a 29. Colossenses, capítulo 1, versículos 26 a 29. Diz assim a palavra de Deus: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Que Deus possa aplicar essa leitura aos nossos corações. O mistério que estava reservado, estava ocultado, ou estava oculto a todas as gerações do passado, agora foi revelado, dizendo Paulo nas suas Sagradas Escrituras, escrevendo aos irmãos da igreja de Colossos, né, aos colossenses. Então essa palavra é reveladora. Agora, dentro desse texto, Paulo está explicando quem era Jesus, a revelação que foi profetizada pelos profetas no passado. E Paulo agora está revelando para as pessoas que era esse Jesus, Jesus Cristo, né? O enviado. Ele já estava entre nós, né? Tinha morrido, tinha nascido, tinha crescido, tinha morrido, tinha ressuscitado, né? Voltou, passou umas 40 dias, depois foi assunto aos céus e nós estamos aguardando ele. E era isso que Paulo falava, estava dizendo. Agora, é interessante a gente saber que, como eu falei, como existe uma palavra verdadeira, um ensino verdadeiro, existe também aqueles ensinos falsos da palavra, né? Aquelas heresias, né? Que são as inverdades de uma doutrina, né? Então, aquilo se configura uma heresia. Então, essa transferência de conhecimento de uma doutrina, de um conteúdo, da palavra de Deus, tem que ser feita com muita responsabilidade, porque um conhecimento equivocado das Escrituras pode provocar um comportamento incorreto. Então, se eu conheço alguma coisa de forma equivocada, o meu comportamento vai ser baseado naquilo que eu conheço, e se aquilo que eu conheço for correto, vai colocar o que o meu comportamento também vai ser incorreto. O meu ensino também vai ser incorreto, porque o que eu aprendo eu vou multiplicar incorretamente, e aí nós vamos provocar
com essa disseminação de coisas que não são verídicas, também uma patologia no seio da igreja, da congregação. E foi exatamente o que aconteceu. Aí na igreja de Colosso, né, que nós estamos do texto que nós lemos. A igreja de Colosso foi fundada não por Paulo, né, mas por Epáfras, mas influenciada pela palavra verdadeira que Paulo pregava logo ali perto, na igreja de Éfeso, quando Paulo passou ali 3 anos pregando o Evangelho, pregando Jesus Cristo, o fundamento da igreja, a pedra angular. Então, essa palavra foi reverberando ali na Ásia e chegou até Colossos, né? E os irmãos de Colossos, através de Epáfras, que era o seu administrador, o seu pastor, né? O seu líder ali, ele foi trabalhando aquela igreja, foi se edificando numa palavra que foi pregada em outro local, lá em Éfeso. Mas só que, como acontece em muitos casos, muitas vezes, nós temos a palavra sendo pregada, tá certo? Mas às vezes, junto dessa congregação, vem aquelas heresias. Pode ocorrer de uma mensagem equivocada, se basear em um conteúdo que não foi bem explicado ou não foi bem examinado, estudado, e aquilo se reverberar e se passar como uma coisa verdadeira. E na igreja de Colossos estava acontecendo isso, né? As heresias não dando a devida importância à verdade de Cristo, à importância de Cristo, como ele sendo o Redentor, como ele sendo o dono da criação, o que revela, que fez a revelação, e também o Senhor da igreja. Então, essas características de Cristo, eles estavam diminuindo Cristo na sua redenção, na criação, na revelação e na igreja. Tudo era diminuto, porque entravam, eles estavam disseminando as regras judaizantes, né? Tinha que fazer além de Cristo, tinha que ter mais coisas, né? As doutrinas pagãs que eles herdaram de outras culturas, estavam querendo misturar, ou seja, a verdade bíblica, a verdade do Evangelho estava sendo misturada, ou seja, estava se transformando em uma inverdade no seio da igreja. E aí, Epáfras, que era o pastor daquela igreja de Colossos, comunicou a Paulo. Paulo comunicou a Tíquico, que era um ajudador de Paulo, e ele veio e trouxe essa carta e entregou à igreja de Colossos. Então, esclarecendo, né? Fazendo com que a palavra seja verdadeira. Então, a gente pode dizer que dessa importância, né? E tem um texto aqui em Colossenses ainda, capítulo 1, os capítulos 14 em diante, veja o que é que fala sobre isso. Quando Paulo vai e esclarece que Jesus Cristo não é aquele pouquinho, né, aquele pedacinho que eles estavam colocando, ou que Jesus Cristo não era suficiente, era bom, mas não era suficiente. Isso é uma inverdade, né? Então, Colossenses capítulo 1, de 14 em diante, diz assim, olha a explicação de Paulo sobre Jesus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, olha, sobre a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, toda a plenitude em Cristo habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Que coisa maravilhosa! Aí é a verdade. Cristo é tudo, tudo reconciliado nele, a plenitude de tudo estava em Cristo, né? E aprove a Deus que assim acontecesse. Aí você poderia me perguntar, irmão Davi,
E como é que faz para a gente interpretar a Bíblia corretamente, para a gente estar apoiado, alicerçado na Bíblia de forma verdadeira? Que a gente. É natural que alguma dúvida possa surgir de algum texto, de algum conteúdo, né? Até de algum versículo. Mas é importante, primeiro, nós buscarmos a orientação do Espírito Santo ao lermos as Escrituras, né? Ao abrirmos as Escrituras para ler, buscar sempre a orientação do Espírito Santo, que ele vai clarear nossa mente, vai nos instruir e vai nos orientar acerca daquilo que nós estamos estudando. A segunda coisa, que também é importante, coisas práticas, é você procurar fazer o possível para ser um aluno da escola bíblica dominical, onde você pode aprender junto com outros irmãos a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus com temas, com lições, né, sempre tiradas da palavra de Deus da Bíblia, e junto com outros irmãos você pode trazer o que você aprendeu, completar com outro irmão que traz também uma informação com os professores. Se trouxe alguma dúvida, se tem alguma dúvida, os professores vão estar ali para te apoiar. Então é muito importante que para que você cresça na graça, no conhecimento da palavra de Deus, é importante que você participe de uma classe da Escola Bíblica Dominical, que a gente chama de EBD. Mas também você tem os pastores na sua congregação. Aqui na nossa igreja nós temos diversos pastores, né, que com certeza ao trazer uma dúvida eles vão se esmerar para também orientar. Mas nós temos também aqueles irmãos e irmãs mais experientes, que já têm uma caminhada, vamos dizer assim, mais longa no Evangelho, que já acumulam um pouco mais de experiência no manuseio da palavra, no conhecimento, e também essas dúvidas podem ser tiradas para que a gente esteja sempre firmado na palavra. Por que é importante a gente saber e conhecer a palavra? Porque quando a gente não conhece direito a palavra, a gente vai, como eu falei no início, vai ter um comportamento adequado àquilo que a gente conhece, né? Como está na palavra que uma pessoa perguntou, Senhor, uma pessoa casou e o marido morreu. Ela casou com o irmão do marido morreu também. Ela casou com outro irmão, o terceiro, o segundo irmão morreu também. Assim até o sétimo, e todos ao morrerem foram para o céu. Então no céu, e depois ela morreu e foi para o céu também. Essa foi a pergunta que fizeram. E a pergunta foi o seguinte: e lá no céu? Ela e os 7 ex-maridos, ela vai ser do qual dos 7? Então é uma pergunta exatamente porque não conhecia as Escrituras. Uma pergunta como essa, e já está nas Escrituras a resposta. Mas por que fez a pergunta? Porque não sabia. E o nosso Senhor respondeu, né? Errais por não conhecer o quê? As Escrituras. Então, é importante que a gente conheça as Escrituras, porque tem muitos textos que parecem, né? Mas não são aquilo que às vezes a gente acha que é. Como Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. A gente pode achar que a gente pode tudo, tudo está disponível, na hora que a gente quer, no momento que a gente quer. Às vezes a gente usa esse versículo de forma equivocada também. E não é isso que o versículo quer dizer por conta do contexto daquele versículo, né? O texto também que é bem conhecido é um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça-te. Se a gente for ver o contexto desse versículo, também não é bem o que a gente pensa, né? Isso não é contexto para a gente colocar num seminário, numa palestra, porque eles estavam se esforçando não para uma coisa boa, mas para uma coisa que desagradava a Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa te abençoar, abençoar a sua família e que possa estimular você e a sua família, a nós, né? Nós todos, a seguirmos assim, buscando a palavra, não só lendo a palavra, mas buscando estudar a palavra de Deus, porque com certeza, né? Como a Bíblia diz, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas palavras de vida eterna, que são elas que de mim testificam. Tem um texto também em Salmos que eu gosto muito, Salmos 12, diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Vamos orar, irmãos, para que Deus possa acrescentar em nós esse desejo de conhecer a palavra verdadeira e nos esforçarmos para entendê-la. Amém? Vamos curvar nossas frontes?
Santo, santo e eterno Deus, em tua presença santa estamos neste momento, te pedindo que o Senhor nos abençoe, Santo Deus, nos ajude a entendermos a tua palavra. Entendermos, Santo Deus, quando lermos, entendermos quando estudarmos. Som de nosso coração, Santo Deus, tu sabes que nós queremos fazer de acordo com a tua perfeita palavra. Nós queremos basear o nosso comportamento de acordo com a tua santa palavra. Ó Santo Deus, por isso, em nome de Jesus, nos ajuda a entendermos a tua palavra. Nos ajuda, Santo Deus, a termos desejo, termos vontade de buscar a tua palavra, de estudar a tua palavra, de conhecer a tua vontade que está exarada nas tuas palavras. Por isso, Santo Deus, que nós possamos estar com nossos corações sensíveis a ouvir o que o Senhor quer falar conosco através da tua palavra. Abençoa nossas lideranças, os nossos irmãos, os nossos professores, os pastores, aqueles irmãos anciãos da nossa igreja, que o Senhor possa continuar instruindo os teus servos para que possam espalhar a tua palavra, a tua santa e sábia doutrina aos nossos corações. Também, Santo Deus, te suplicamos, Santo Deus, pelos professores da escola bíblica, pela direção da escola e ainda, Santo Deus, pelos aqueles irmãos que estão frios, afastados, que estão enfermos, por conta de uma palavra que foi falada a ele, ou foi entendida por ele de forma equivocada. E que hoje ele se encontra frio, afastado. Deus, em nome de Jesus, vá em conta esses corações, essas vidas, e fala aos seus corações, para que eles possam voltar, Santo Deus, ao teu aprisco, que possamos juntos aqui no corpo de Cristo, Santo Deus, buscarmos a perfeição, buscarmos a tua graça, a tua presença, até a volta do teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado por esse momento, abençoa todos os meus irmãos. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.